Esse é o Pantera Negra. Ele é um personagem ficcional, um líder político e teve grande impacto cultural. E esses são os Panteras Negras. Eles são personagens reais, um grupo político e tiveram grande impacto cultural. Apesar das coincidências, o Pantera Negra pode não ter nada a ver com os Panteras Negras. Difícil de acreditar nisso, hein? Bom, pelo menos é isso que diz o criador do herói, o Stan Lee. Foi nessa revista, Publicada em 2011, onde ele deu uma entrevista que foi feita anos antes. em 2005. Aqui, o Stan Lee diz: Foi uma coincidência bem estranha, porque enquanto eu criava o Pantera Negra, estava surgindo um grupo político chamado Panteras Negras, mas eu não pensei nisso de jeito nenhum. O personagem não tem nada a ver com o grupo, embora algumas pessoas tenham apontado similaridades. Eu lamentei isso. Talvez, se eu pudesse fazer de novo, eu tivesse escolhido outro nome, porque eu detesto causar esse tipo de confusão. Ele não tem nada a ver com os Panteras Negras que existiram naquela época. O personagem Pantera Negra apareceu pela primeira vez em julho de 1966. Já o grupo dos Panteras Negras, que militava pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, foi fundado em outubro daquele mesmo ano. Mas muito antes do Pantera Negra e dos Panteras Negras, o exército dos Estados Unidos tinha um batalhão formado por negros. Esse batalhão lutou na Segunda Guerra e tinha o apelido de Panteras Negras. Só que na entrevista, o Stan Lee não menciona esse batalhão. Mas ele menciona outra coisa, que também é muito importante. Ele diz que um dos principais objetivos dele com o Pantera Negra era evitar estereótipos. E ele conseguiu. Estereótipo é a imagem pré-concebida de determinada pessoa, coisa ou situação. Estereótipos são usados para definir e limitar um grupo de pessoas na sociedade. Um estereótipo também pode ser uma arma meio covarde, porque o estereótipo gosta de se esconder atrás do humor. Esse desenho aqui é um bom exemplo. Ele é de 1941. Aqui, os negros são retratados como preguiçosos. Isso não é humor. Isso não é arte. Isso é um ataque. E é um ataque bem covarde. Durante muito tempo, representações estereotipadas como essa foram consideradas normais. Só que isso só pode ser considerado normal por uma cultura que está completamente doente. Ao longo das décadas seguintes, foi ficando estabelecido que representações como essa não são aceitáveis. Talvez os ignorantes daquela época tenham dito que o mundo estava ficando chato, politicamente correto demais. Talvez. E é porque eles tiveram que engolir um herói como Pantera Negra que esse personagem representa uma evolução e tanto. E sabe o que é melhor? O quê? O filme acaba repetindo essa história. So, we sitting here looking at this dope-ass Black Panther poster, and the conclusion that we have come to is that this is what white people get to feel all the time. All the time! All the time! Since the beginning of cinema, All the time! you get to feel empowered like this and represented. This is what y'all feel like all the time? I would love this country too. Se você é branco e homem, a única coisa que pode te ajudar a entender a alegria desse cara é algo chamado empatia. Sem isso, a reação dele vai te parecer um exagero e esse vídeo todo vai parecer uma bobagem. Se esse for o caso, o problema não tá na reação dele. O problema não tá na narrativa desse vídeo. O problema tá em você. Empatia é a capacidade de se imaginar na situação do outro. A gente quer te ajudar nesse exercício de imaginação. Imagine que há apenas algumas décadas você fosse retratado assim. Agora, imagine que chegou o momento em que você é finalmente retratado assim. E aí, conseguiu sentir a alegria? Isso se chama representatividade. E se você não dá bola para representatividade, esse é um sinal de que você se sente representado o tempo todo. E as mulheres também têm razão para ficar feliz com a representatividade nesse filme? Sim, Pantera Negra também consegue fazer pela representação das mulheres o que poucos outros filmes conseguiram. Na sociedade que o filme mostra, as mulheres não são apenas personagens fortes, elas são personagens completos. One of the things striking about this movie for me is that you not only protect yourselves, but you protect the men in this movie.
I've never seen that, a movie that allows women actors to be that many people in the same movie. Wow. Yeah, I think in a sense it shows us an idyllic gender relations situation where the women are allowed to assume their power. They're allowed to realize their full potential alongside the men, and the men are not threatened by the power of the women, that the powers are complementary. And that's something for the entire world to take a look at and consider. A adaptação de Pantera Negra para o cinema tem esse mérito da representatividade. Mas tem muitos outros também. O elenco é ótimo. Os efeitos são maneiros. Os diálogos são bem escritos. E os figurinos, então? E as cenas de ação são legais e estão distribuídas de um jeito equilibrado ao longo do filme. E além disso tudo, tem Wakanda. Wakanda Forever! Wakanda é um país africano fictício, escondido e intocado pelas nações europeias. Sem colonizadores, os africanos de Wakanda conseguiram construir uma utopia em que a mais alta tecnologia convive com os mais mágicos conhecimentos ancestrais. Wakanda é uma fantasia, mas com raízes na realidade. Um lugar parecido com Wakanda poderia existir se a África não tivesse sido roubada pelas nações europeias. A Conferência de Berlim foi um momento decisivo na partilha da África. Foi nesse momento em que a Europa olhou para o mapa da África e dividiu o território. Um pedaço para a Inglaterra, outro para a Bélgica, mais um para a França e assim por diante. Só que essa divisão não levou em consideração os laços políticos que já existiam na África antes da invasão dos europeus. A Nigéria é um bom exemplo. Porque dentro desse espaço existiam mais de 100 grupos étnicos. Aí o Império Britânico chegou aqui, demarcou o território e obrigou essas 100 etnias a conviverem dentro da mesma unidade política. Só que os ingleses não são bobos. Eles destacaram 3 etnias para dominar todas as outras com mão de ferro. Os Fulani no norte, os Yorubá no oeste e os Igbo no sul. Quando os ingleses foram embora da Nigéria, todas as condições tinham sido dadas para que o país caísse em conflitos étnicos. Today, contemporary Nigeria is a petro-state, where the 3 groups that the colonial regime constructed continue to have an iron grip on the Nigerian economy, politics, and the Nigerian social system. And oil wealth is dominated within these 3 groups. And the other ethnic minority groups that the British Empire marginalized, specifically the Ogoni and the Ijawa, oil wealth is not distributed to them. And the Ijawa and the Ogoni, they have resorted to violence to reclaim in their nation state. And Nigeria remains underdeveloped, and it remains a nation struggling with corruption and weak political systems. Ou seja, até mesmo os conflitos que a África vive hoje em dia são herança do período colonial. Ainda tem gente morrendo aos montes em função dos erros do passado. Nem toda a ajuda humanitária do mundo poderia redimir as nações europeias. Não mesmo, porque a violência cometida contra a África prejudicou o mundo inteiro. Culturas africanas inteiras foram dizimadas nesse processo e, com elas, conhecimentos ancestrais foram perdidos. Tudo em nome de um pouco de borracha, um pouco de marfim, talvez uns diamantes. E nenhuma dessas coisas jamais vai compensar a contribuição que uma África rica, pacífica e livre poderia ter dado ao mundo. Essa é a iboga, uma planta usada em rituais xamânicos no Gabão. Durante milênios, a iboga foi usada por xamãs para induzir visões. O uso dessa planta é uma tradição ancestral. E quando essa tradição ancestral encontrou a tecnologia moderna, o mundo descobriu que a iboga pode ser usada para tratar os mais diversos distúrbios no sistema nervoso. E além disso, a ibogaína, que é a substância extraída da planta, pode ser usada para tratar a dependência química. A ibogaína é especialmente útil para combater a dependência em crack. Conclusão: a solução de um problema moderno, como o crack, pode estar numa tradição ancestral, representada pela iboga. Só que essa tradição ancestral correu o risco de ser destruída
durante o período em que o Gabão foi dominado pela França. Colonizadores não costumam negociar com a cultura do colonizado. O normal é que eles a destruam, e é por isso que muitos conhecimentos tão úteis quanto aqueles a respeito da iboga possam ter sumido nesse processo. Wakanda não foi colonizada, e é por isso que lá as tradições xamânicas e a tecnologia moderna podem conviver. E é da convivência dessas duas coisas que nasce uma sociedade rica em todos os sentidos. Uma África próspera como Wakanda só é uma utopia porque alguém quis assim. Hoje, a história da África ainda é contada de um ponto de vista europeu. Talvez um dia isso mude. E quando isso acontecer, cada personagem histórico vai ser reconhecido pelo papel que teve. Some leave nothing behind, not even their name. Others do leave something behind. The haunting memory of the evil deeds they committed against other human beings. Various kinds of theft, robbery, malicious injury to property, denial of human rights, simply because people are of a different color to you. Whenever their names are mentioned, feelings of contempt, of disgust, of revulsion, of hatred, well up in our hearts. There is another second category of people who leave something behind. These are the men and women who have emerged in various parts of the world and who have chosen the world to be the battleground of their efforts, the theater of their operations. Their task in life is one. That is to improve the living conditions of the people amongst whom they live. Their names live beyond the grave. They become immortal. Muito obrigado a você que compartilha esse vídeo. Nosso conteúdo é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Nossos apoiadores podem ouvir um podcast exclusivo e também são recompensados com artes. Muito obrigado, Júnior, que é o cara que sugeriu esse tema. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, João Antônio, levando a mensagem do meteoro pro Juliano Henrico? Sério? Muito obrigado, Mariana e família, todo mundo devidamente fantasiado para a festa. Mariana, boa sorte com o blog, vai dar certo, acredita!